depois veio o grito, o soco na mão, ela achando que era culpa, que exagerou na briga. Mas a culpa era do Jurandir, que chamava isso de vida. Quem vê de fora acha fama, acha glória, mas ninguém posta hematoma na história. Caiu no quarto, se escondeu na cozinha, até achar um canal que dizia: fala, Dani Delanos, conta das Alices, mostra pro Brasil que não é mimimi, que tem Romeu de verdade pra somar na vida, e Jurandir que não vai mais mandar ali. Fala, Dani. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam todos bem, vem comigo, mas não sem antes você deixar seu joinha, deixar seu comentário. Vocês sabem que é muito importante pra gente, né? E se você quiser mandar seu e-mail, o e-mail está passando aqui na sua telinha. Bora lá comigo para a história de hoje. Dani, me chamo Alice, tenho 26 anos, assisto o canal há mais ou menos um ano. Sempre quis te escrever, mas nunca tive coragem, mas hoje eu tive. Hoje vou ser ouvida por você e por todas as Alices do canal. Dani, começa a minha história desde pequena. Não tive uma família estruturada, mas tive uma mãe guerreira que batalhou muito para criar 5 filhos. Sendo três, prestem atenção agora, que ela sofreu quando tinha 9 anos de idade do padrasto. O pior, gente, é que a minha avó, ela sabia, então a mãe da mãe dela sabia de tudo que rolava ali. Mas apesar de tudo que minha mãe passou na mão da minha avó, ela amou demais a mãe, que diz ter se arrependido de tudo que fez. Assim, a avó diz que se arrependeu de tudo que fez com a mãe dela. Enfim, meu pai nunca assumiu minha mãe e me rejeitou desde a barriga. Mas quando eu nasci, minha mãe virou o mundo atrás de alguma pista dele e o encontrou. A minha família paterna, vó, avô, tias e primas, sempre gostaram muito de mim. Sempre me trataram bem. Meu pai era famoso pai de status de Facebook. Ele me pegava às 10 da manhã, me devolvia às 2 da tarde. Fazia isso só para mostrar que ele era um paizão para a família dele. Nunca ajudou minha mãe com nenhum real. Nunca pagou uma pensão. E minha mãe, sempre ingênua, sempre acreditava que tudo que falavam para ela era verdade. Dani, eu cresci sem a presença real de um pai. Tudo que eu precisava, minha mãe se virava nos 30 para me dar. Ela era doméstica e ganhava pouco, tinha 5 filhos, então eu nunca tive uma boa condição financeira. Sempre estudei em escola pública. Quando concluí o ensino médio, o mentiroso do meu pai me disse que ia pagar uma faculdade para mim, mas só se eu fizesse direito, porque ele é advogado. Eu, boba, também acreditei. Nessa época, minha mãe tinha sofrido um acidente grave. Ela estava internada. Meu pai foi tão canalha que fez meu tio, irmão da minha mãe, assinar minha matrícula na faculdade, já que eu era de menor. O tempo foi passando, eu estudando, tirando notas boas, me dedicando. Quando chegou no final do semestre, que eu fui fazer a rematrícula, tive uma surpresa. Meu pai não tinha pago nenhuma mensalidade daquele semestre. Eu entrei em desespero. O meu pai, ela ligava e ele nem dava satisfação. A minha mãe, né, para não sujar o nome do meu tio, foi lá, passou a dívida pro nome dela. Mesmo minha mãe de muletas foi na faculdade fazer isso. Bom, até hoje minha mãe tem uma dívida enorme que a gente não conseguiu pagar, pois direito é caro, e eu fiz um semestre inteiro. Nessa mesma época eu parei de estudar e conheci meu marido. E é por causa do meu casamento que eu estou escrevendo. Dani, eu tinha 16 anos quando eu o conheci. Foi meu primeiro namorado. Chegou com aquele jeito que sabe conquistar. Eu sempre carente de atenção, nunca tive atenção do meu pai. Minha mãe, se dividia em 5, né? Bom, então o primeiro que me deu mais atenção, eu me apaixonei de cara. No começo do namoro, ele já dava sinais de ser controlador. Eu já trabalhava e ele tinha ciúme dos meus colegas de trabalho. E também já controlava o meu dinheiro, mesmo sem a gente estar morando juntos.
Eu achava que era normal, afinal eu nunca tive exemplo de como homens deveriam tratar mulheres. Quando fizemos 1 ano de namoro, o pai dele o expulsou de casa. Tiveram uma briga feia. Nesse tempo, eu dormia na casa dele todos os dias e acredito que isso incomodava os pais dele. Por isso, eles brigavam tanto. Por causa disso, decidimos alugar uma casa e morar juntos. Dani, daí começou meu inferno. Eu tinha 18 anos. Por esse motivo, minha mãe não interferiu que eu saísse de casa. Mas me alertou muito e tentou me convencer de não ir morar com ele. Eu, boba e apaixonada, nem dei ouvidos. Eu trabalhava no supermercado, ganhava pouco e trabalhava demais. Minha mãe sempre fez tudo por mim e pelos meus irmãos. Saía para trabalhar, deixava a comida pronta, a gente só esquentava no micro-ondas. A casa quem faxinava era ela. Nós só ajudávamos. E mantínhamos limpa. Minha sogra fazia a mesma coisa na casa dela. Então eram 2 adultos que a mãe fazia de tudo morando juntos e não sabíamos fazer nada. Todos os dias a gente brigava. Ele queria que eu fosse a mãe dele, que além de trabalhar fora, deixasse a casa um brinco, a comida fresquinha. E não ia rolar, porque ela nem conseguia fazer tudo isso, né? A situação saiu tão fora do controle que ele chegou a me proibir de ver minha mãe. Foi aí que eu decidi que eu não aguentava mais. Depois de 4 anos vivendo nesse inferno, eu me separei e voltei a morar com a minha mãe. Mas eu o amava muito. Não conseguia esquecer e ele fazia questão de vir sempre atrás, pedindo para voltar. Nessa época, minha mãe conheceu o atual marido dela. Conheceu um dia e no outro já colocou para morar em casa. Pensa num homem preguiçoso e encostado. Minha mãe, ela não estava mais trabalhando mais devido àquele acidente que ela tinha sofrido. Então, quem bancava agora a casa eram os filhos. E tudo dava certo. Minha mãe sempre foi maravilhosa e o mínimo que eles podiam fazer. Mas estava tudo bem quando era só a minha mãe. Depois que meu padrasto foi morar lá, nem meus irmãos, nem eu, aceitamos ficar sustentando aquele marmanjo que não levantava nem para pegar um prato de comida. Então, a casa da minha mãe, que antes era um lar de paz, começou a virar um cenário de guerra, porque minha mãe defendia o encosto, que além de ser encostado, tratava minha mãe mal, e a gente não aceitava essa situação. Eu já não aguentava ficar na casa da minha mãe, e acabei cedendo ao pedido de voltar do meu marido. Então voltamos, apenas namorando, cada um na sua casa. Ele já tinha feito as pazes com o pai, então morava lá novamente. Mas eu engravidei da minha filha, então fomos morar juntos. Eu acreditava que dessa vez ia dar certo e a gente ia ser uma família feliz. Minha gestação foi maravilhosa. Eu estava morando com a minha sogra e ela sempre cuidou muito bem de nós. Eu fiquei afastada do serviço, era pandemia e grávidas eram do grupo de risco. Meu marido sempre foi muito trabalhador. Nessa época ele era motoboy. Saía de casa às 6 da manhã e voltava às 11 da noite. Mas, como nem tudo são flores, minha filha nasceu e tivemos que alugar uma casa. Afinal, não era conveniente ficar morando com a minha sogra. E foi aí que eu voltei ao inferno, que eu continuo até hoje. Meu marido, ele é o típico narcisista. Faz tudo para me agradar, mas depois a conta chega. Eu nunca deixei de trabalhar. Antes de ir para a escolinha, minha filha ficava com a minha mãe ou com a minha sogra. E eu me dedicava ao máximo em ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa. Mas nunca era o suficiente. Ele reclamava que a casa não estava limpa, que as roupas não estavam lavadas, que a comida não estava bem feita, mesmo eu me dedicando ao máximo. Nessa época ele trabalhava como promotor de vendas no mercado e ele sempre reclamava de mim e isso foi me afastando. No sexo sempre a gente se deu bem, ele me conhece como ninguém, mas até nisso mudou. Desconfiei que ele estava me traindo. Fui atrás para ver se achava algo e achei. Ele estava com uma menina do trabalho que também era promotora de vendas lá do supermercado. Meu mundo caiu. Eu fazia de tudo por aquele homem e eu não podia acreditar que aquele homem que tanto me cobrava para ser um exemplo de mulher não fazia o mínimo para me respeitar. Dani, eu não pensei 2 vezes. Saí daquela casa com a minha filha pequena e voltei para a casa da minha mãe. E foi novamente uma luta. Fui julgada por sair de um casamento com uma mão na frente e outra atrás. Só levei minhas roupas e as roupas da minha filha. Tudo que eu tanto batalhei para comprar tinha ficado para trás.
Fui julgada pela mãe e a irmã dele, porque, segundo elas, abandonei o lar sem motivos. O coitadinho estava passando até fome. Na casa da minha mãe era outra luta. Nunca mais ali foi meu lar. E eu sentia isso. Meu padrasto continuava sendo o encosto de sempre. Só que eu não tinha opção. Dani, nesse meio tempo eu vivi, conheci outros homens, nenhum prestava. Mas eu saí com as minhas amigas, ia em bares, boates, conheci gente. Eu achava que nunca mais ia voltar para ele. Mas daí minha filha começou a ficar doente. Sentia falta do pai. Apesar de tudo, ele era um bom pai. A minha filha ficou muito mal mesmo. Teve uma vez que ficou até internada. Meu marido correndo atrás de mim, pedindo para voltar. E depois que minha filha saiu do hospital, eu boba, pensando nela, voltei. Ele parecia que realmente tinha mudado. Me tratava como uma rainha. E quando voltamos, ele sofreu um grave acidente de moto. Ficou dias internado, meses sem receber. O INSS demorou para liberar o benefício. Nesse momento, eu fiquei ao lado dele. Trabalhei por nós dois. Aprendi a fazer doces e vendia para compor a renda. Ele era o melhor marido do mundo, né? Dependia totalmente de mim. Daí, Dani, quando ele voltou a trabalhar, a gente começou a se reerguer. E o inferno começou novamente. Ele exigia demais de mim. Eu já não tenho forças para lutar por esse casamento. Mas eu não consigo sair. Eu tenho uma filha de 5 anos que é super apegada a ele. Hoje nós temos nossa casa própria, carro, abrimos um negócio, que sempre foi o sonho dele. Eu trabalho fora, saio de casa às 6 da manhã, volto 8 da noite. E quando chego ainda ajudo no delivery, que é o negócio que a gente começou. O que já era ruim ficou pior. Eu durmo depois da 1 da manhã e acordo às 5. Ele continua com as mesmas reclamações. Eu me mato para manter a casa limpa, mas não tenho tempo para nada. Me mato para ajudar no delivery, mas para ele nunca tá bom. Eu não recebo um obrigado e só recebo reclamação do que não está bem feito. Esqueci de mencionar que ele é o tipo de pessoa que, se algo não está do agrado dele, ele joga fora e quebra. Se ele vai arrumar a cozinha, por exemplo, e deixa algo fora do lugar, ele não gostou e aquilo é motivo para me insultar. Aí ele quebra as coisas, gente. Aí eu tenho que comprar novamente. Ele nunca me agrediu fisicamente, mas meu psicológico não aguenta mais. Desenvolver ansiedade, alopecia areata. Estou com problema no útero. Ele me põe pressão e eu já não aguento mais. Eu não sei mais como sair dessa relação que só me faz mal. Eu penso muito na minha filha. A casa está no nome dele, não somos casados no papel. Penso nos novos julgamentos que eu vou ter. Tenho medo de ninguém me apoiar. Penso em procurar um defensor público para dividir a casa, mas tenho medo de ir na justiça e não ganhar a causa. Eu amo a minha casa, lutei muito por ela. Dani, desculpa o textão, mas aqui está meu desabafo. Não tenho forças para sair. Alice, primeiro eu vou falar uma coisa para vocês. Filho nenhum morre não, tá? Eu sou filha de pais separados. Meus pais separaram, eu tinha 3 anos de idade. Vivi sempre bem, né? Com meu pai. Minha mãe tinha os problemas dela lá, mas, né? Vivia com um, vivia com outro. Né? Meu pai tinha guarda, a gente passava os dias que era lá da minha mãe com ela. Meus filhos são filhos de pais separados. Também não vejo que tem trauma nenhum. A minha filha, quase todas as amigas dela, os pais são separados. Esse negócio de época da minha filha passou mal, saudade do pai. Desculpa, isso pra mim é uma desculpa que você usou pra voltar com ele. Porque, cara, não tem isso. Ninguém morre de amor, não. Nem filho por causa de pai. Desculpa. Conheço vários crianças que perderam o pai, que nunca mais vão ter. Então, assim, isso é mais uma desculpa pra que você colocou na sua cabeça, talvez até tipo, não que você queira, mas você colocou essa desculpa para que você aceitasse ele de volta e não se sentisse tão culpada, tá? A primeira coisa que eu quero te falar. A segunda coisa que eu quero te falar, se você decidir realmente se separar, tem advogado, querida. Ele tem que dar pensão, a casa, se foi vocês dois que compraram, com certeza vai ser dividida, porque não é só
casar no papel, tem comunhão estável, vocês têm um filho juntos. Então tem várias coisas aí que você pode lutar pelos seus direitos, né? A casa da sua mãe é a casa da sua mãe. Ela faz o que ela quiser. Se ela quiser botar 10 encostados lá, ela coloca, né? Claro que eu não tô falando com vocês que tem que sustentar o cara, mas é a casa dela. A partir do momento que você saiu, que você se casou, que você construiu o seu lar, então aquela ali é a casa da sua mãe. Como eu disse, se ela botar 10 encostados lá, é problema dela, né? E como ela vai sustentar os 10 encostados. Você é uma mulher trabalhadora, você sai de casa 5 horas da manhã, sei lá, 6 da manhã, chega em casa 10 horas da noite, aí você vai ajudar lá no delivery, aí você vai fazer não sei o que, vai arrumar casa. Cara, sinceramente, se você não tá feliz com esse homem, o que você tá fazendo aí? Porque eu acho que você vai ficar muito melhor sozinha do que com ele, se for o caso, né? Então você fala assim, não tenho forças para sair. Minha filha, você acha força. A partir do momento, começa a escrever tudo que tá ruim no seu casamento. E começa a ler todo dia aquilo. Porque eu vou te falar, você faz as coisas, o homem reclama, né? É por isso, gente, que eu me tornei... Eu não vou falar pra vocês que eu me tornei a mulher preguiçosa, não. Mas eu também não faço as coisas, não, sabe? Ó, sério, eu não tô falando isso da boca pra fora, porque eu sei que meu marido vai ver esse vídeo. Mas eu exijo, sim, uma faxineira que vem aqui em casa de 15 dias. O Marcos que lava a roupa. Ele que pega, que bota na máquina, que bota pra secar. Não tô falando que ele lava na mão. Mas essa obrigação é dele. Eu nem olho o cesto de roupa suja. Às vezes, quando é roupa de cama, roupa muito grossa, eu levo pra lavanderia, lavo lá. Porque eu já levei também tanto no meu toba, sabe? De fazer as coisas, me descabelar, andar de ônibus pra lá, pra cá, fazer acontecer. E não me davam o meu devido crédito pelas coisas que eu fazia. Então agora eu já nem faço. Não levo crédito, mas também não faço. Minha casa eu mantenho limpa, né? Eu limpo, lógico que eu também não vou viver no chiqueiro, lavo minhas louças, mantenho a casa limpinha, sabe? Mas aqui em casa, querida, meu marido ele não vai chegar e achar as panelinhas no fogo com janta pra ele, não. Por quê? Eu acordo 1h30 da manhã pra trabalhar. Eu durmo 6 horas da tarde. O horário que eu tenho entre chegar da Amazon pra dormir são de 3 horas. 6 horas da tarde eu já tô deitadinha na minha cama, vendo um seriado pra me dar sono, porque eu acordo 1h30 da manhã. Então, eu não tô falando pra vocês também não fazerem, não. Mas eu tô falando que eu já nem acostumei. Porque não rola. Marcos mesmo fala, amor, você quer fazer comida ou quer pedir comida? Normalmente a gente pede comida, sabe? Mas também se eu tô num dia legal, assim, se eu tô com tempo, eu faço, não tem problema. Não é que eu não queira fazer. É que eu também não quero que acostume, eu não quero ter obrigação de fazer. Porque a partir do momento que se torna obrigação, já me dá até pânico, sabe? Então, claro, né? Você tem filho, você tem que fazer comida. Mas, poxa, daí você fazer de tudo e o cara não te agradecer. Começa, querida, já começa por aí, ó. Chega do seu trabalho, vai tomar seu bom banho, vai descansar. O delivery não é ele que tá lá trabalhando? Deixa ele trabalhando. Por que você tem que ir pra lá? Deixa ele lá trabalhando até fechar, sabe? Vai pra sua casa, vai tomar seu banho, vai relaxar, vai comer, vai ver uma série, vai fazer alguma coisa com seu filho. Começa por aí já. Cortar as asinhas desse cara. Que, sinceramente, gente, já que não me dá valor, então eu não vou nem fazer, ué. Não me dá valor. Pra que eu vou fazer? Eu penso assim, sabe? Se me desse valor, ok. Não dá, então eu também não faço. Já não tô, né? Já não tô ganhando nenhum obrigado mesmo, então não me sinto nenhuma na obrigação de estar fazendo nada. Então, é isso. Eu vejo assim, hoje em dia. Não sei vocês.
Mas deixem nos comentários pra ela, lógico, né? O que vocês acham que ela deve fazer. Vocês são muito mais espertas aí do que eu. Vocês são, né? Vocês têm uma vida... Vocês moram, talvez, com filhos pequenos, igual a ela. Eu não tenho filho pequeno, meus filhos são grandes. Até quando meus filhos estão aqui, gente, é difícil eu ir pra cozinha fazer alguma coisa por causa dos meus horários. Então a Melina cozinha, o Bruninho cozinha. Todo mundo sabe cozinhar. Todo mundo sabe se virar, sabe? Então, assim, eu, claro, se eu tiver com tempo, eu vou cozinhar. Mas... eu não gosto nada que se torne uma obrigação pra mim, né? E quando eu faço de coração. Eu faço assim, porque eu tô com vontade de fazer. Eu também não fico esperando muito obrigado, não. Mas se eu tivesse na sua situação, com certeza eu ia esperar um muito obrigado, sim. Não um monte de reclamação. Porque, pô, você sai do trabalho cansada e lá... Eu não consigo nem imaginar eu saindo do trabalho e ir pra outro lugar e ainda ajudar alguém a trabalhar. Porque eu já saio cansadérrima. Então, comece a pensar um pouco você também, amiga. Né? Faça esse homem te dar o valor que você merece. Como? Nem comparecendo lá pra ajudar ele. Deixa que ele se vire, uai. Deixa que ele se vira. Ele não tá lá, né? Não é o bonzão, né? Nem passa na cabeça dele te agradecer pelas coisas que você faz. Então não faça. Você nem tá tendo agradecimento, nem faça, tá bom? Beijo, deixa um comentário aí pra ela. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.